Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Quero saudar a todos na paz do Senhor Jesus, através desse hino bonito, cantado, louvando o nosso Deus pela harpa cristã, né? Nós queremos já saudar a todos os nossos irmãos na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje é quarta-feira, como nós fazemos todas as quarta-feiras, nós estamos então hoje, novamente, pela graça do nosso Deus, iniciando mais uma lição do nosso estudo bíblico, como nós fazemos todas as quarta-feiras. Hoje nós estamos na lição de número 13. Hoje nós estamos, então, encerrando a revista, que é do terceiro trimestre do ano de 2023. A lição de número 13, então, a última lição, lembrando que nós estamos no contexto geral, estudando a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Esse é o contexto geral do primeiro, do segundo e do terceiro trimestre do ano de 2000, só do terceiro trimestre do ano de 2023. E se Deus assim nos permitir, quarta-feira estaremos iniciando o quarto trimestre. No quarto trimestre, nós vamos estar no contexto geral falando sobre até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Sabemos que a promessa da palavra de Deus, a promessa de Jesus, que a palavra de Deus nos mostra, é que breve ele volta, né, irmãos? Breve Jesus vem buscar a sua igreja, o seu povo, que está sobre a face da terra, né? Então, nós vamos orar, agradecer a Deus nessa noite, em nome de Jesus, para nós já dar início na lição de número 13, que tem pelo título O Mundo de Deus no Mundo dos Homens, né? Então vamos agradecer a Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado por mais uma noite. O Senhor tem nos dado oportunidade, Senhor, de estarmos estudando a Tua Palavra. Hoje, Deus, na lição de número 13, que o Teu Espírito Santo nos dá sabedoria e entendimento, para que nós possamos, ó Deus, aprender e também aproveitar do nosso aprendizado pela Tua Palavra. Senhor, nos dá essa capacidade, porque toda capacidade vem do Senhor. Então, através do Teu Espírito Santo, nós te pedimos a capacidade de nós interpretar e conhecer a Tua Palavra em nome de Jesus. Senhor, nós oramos pelos enfermos, pelos problemáticos, oramos por todas as pessoas, ó Deus, que estão passando momentos difíceis em suas vidas, em nome de Jesus. Oramos também, meu Deus, hoje pela nossa irmã Terezinha, que vai estar participando, só que hoje ela está só ouvindo, não pode ficar muito olhando no celular, não pode ficar escrevendo. Então, hoje ela vai estar só participando, né?
ela recuperou das suas vistas, pela graça de Deus, pela cirurgia, e está ainda em processo que não pode ficar forçando as suas vistas. Então, Senhor, abençoa ela, que ela possa hoje, meu Deus, ouvir e participar desse estudo, e junto nós vamos aprender a Tua palavra. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Então, nós vamos agora, através da nossa leitura da palavra de Deus, leitura em classe. A leitura em classe hoje, primeiro nós vamos fazer a leitura do texto áureo da verdade prática, que diz assim, o texto áureo diz assim: eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel. Traduzido é Deus conosco. Então, a tradução da palavra Emanuel é Deus conosco. E a palavra de Deus fala que a virgem, ela iria conceber um filho, dar à luz um filho, e ia colocar o nome desse filho, Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, nasceu Jesus para a honra e glória do Senhor, e foi e será para sempre o nosso Salvador. Verdade prática. Na dispensação da graça de Deus, deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. Essa dispensação significa ação ou efeito de dispensar. Na nossa leitura em classe, nós vamos ler hoje Mateus 1, 21 ao 23, depois Gálatas, capítulo 4, do 3 ao 7. Então, primeira leitura, Mateus 1, capítulo 1, o versículo do 21 ao 23, que diz assim: e ela darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele será o Salvador do seu povo, dos seus pecados. Salvador, né? Estamos aqui hoje por causa desse Salvador, Jesus Cristo, né? Tudo isso acontecerá para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberás, darás um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. Assim também, agora nós vamos para o livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 4, nós vamos ler 3 versículos do 3 ao 7, que diz assim: assim também, nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não é mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Cristo, herdeiro de Deus por Cristo. Então esta é a leitura da palavra de Deus que nós acabamos de fazer, né? No nosso estudo hoje, a nossa apresentação no tópico de número 1, nós vamos esclarecer a respeito do reino de Deus no mundo. Esclarecer a respeito do reino de Deus aqui no mundo. No tópico de número 2, apontar as bênçãos de uma vida no reino
E no tópico de número 3, nós vamos assinalar os males de uma vida no mundo. O que é males? É coisa mal, só que como é mais do que um mal, então é males, ou seja, é o plural de mal, né? Então, nós vamos dar início na nossa lição de hoje, como nós já dissemos, tem pelo título O Mundo de Deus no Mundo dos Homens. A nossa introdução diz assim: as Escrituras revelam que haverá um futuro reino literal. As Escrituras revelam que haverá um futuro reino literal. Porém, a presente dispensação da graça, esse reino é espiritual. O reino de Deus está entre nós, como está escrito no capítulo 17, versículo 21 de Lucas. Nesta lição, que encerra o atual trimestre, a lição que nós estamos encerrando hoje, encerra o atual trimestre, estudaremos a respeito da implantação do reino de Deus no mundo, do contraste que vivemos sobre a égide desse reino e os que vivem de acordo com os valores do mundo. Assim, o propósito é lembrar como Deus age para habitar conosco e reforçar que, embora vivamos um grande desafio, o reino de Deus permanece agindo no mundo por meio da igreja, ou seja, por meio de nós. Então, é um desafio que nós enfrentamos. Como nós lemos aqui, do contraste. Vamos voltar um pouquinho. Nesta lição, que encerra do atual trimestre, na lição de hoje, estudaremos a respeito da implantação do reino de Deus no mundo. Então, nós vamos estudar sobre a implantação do reino de Deus aqui neste mundo. E assim, o propósito é lembrar como Deus age para habitar conosco e reforçar que, embora vivamos grandes desafios, quem serve a Deus enfrenta, assim, um grande desafio, né? Mas o reino de Deus permanece agindo no mundo através, ou seja, por intermédio da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, nessa implantação do reino, do contraste entre quem vive sob o égide deste mundo e os que vivem de acordo com os valores do mundo. Essa palavra égide significa proteção. Então, nós vamos fazer a correção aqui na nossa leitura. Ela serve de amparo ou proteção. Então, diz assim, olha, vou voltar à leitura, diz assim, olha, estudaremos a respeito da implantação do reino de Deus no mundo, do contraste entre quem vive sobre a proteção ou o amparo desse reino e os que vivem de acordo com os valores do mundo, ou seja, são pessoas diferentes. As pessoas que estão vivendo nos nossos dias de hoje, no amparo do mundo, e aqueles que estão vivendo de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o Evangelho de Cristo. Por isso que fala que é realmente um contraste, ou seja, uma diferença do viver em Cristo e o viver sob a proteção ou amparo deste mundo, né? Então, é o que nós precisamos entender. E a Bíblia diz assim: vereis outra vez a diferença de quem serve a Deus e daqueles que não servem, né? No primeiro tópico, nós vamos estar estudando
o reino de Deus no mundo. O reino de Deus no mundo. Primeiro ponto é a encarnação de Cristo. Então, para nós falar sobre o reino do mundo, o reino de Deus no mundo, nós vamos pegar o primeiro ponto, que é a encarnação de Cristo. Ou seja, se Jesus não tivesse vindo e se nascido de mulher, está em carne, igual eu e você, igual nós, o que seria de nós, né? Então, por isso que nós vamos estudar primeiro a encarnação de Cristo. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por isso que fala a encarnação de Cristo, né? Mateus, ou seja, o livro de Mateus, ele assevera que a profecia messiânica se cumpriu no nascimento de Jesus. Mateus escreveu isso lá no capítulo 1, versículo 21, 22, que nós já lemos na nossa leitura em classe. Esse evento se deu pela concepção do nosso Senhor, pelo Espírito Santo, no ventre de Maria, em que os evangelhos ratificam que ele é Filho do Altíssimo, ou seja, através do nascimento de Cristo, que se cumpriu a palavra de Deus, que foi gerado, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, no ventre de Maria. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Este evento, então, revela que através do nascimento de Jesus, do ventre de Maria, que foi concebido pelo Espírito Santo, os evangelhos ratificam que ele é Filho do Altíssimo, ou seja, Filho de Deus, Filho do Deus vivo, né? Criador dos céus e da terra. E que o Verbo fez carne e habitou entre nós, ou seja, através desse nascimento de Jesus, concebido pelo Espírito Santo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, nosso Senhor é o Emanuel, que nós já falamos, o Deus conosco, né? O Deus conosco. Assim, no tempo determinado, Cristo se fez homem, de modo que ele participou da natureza para expiar os nossos pecados. Jesus viveu aqui na terra, encarnado como ser humano, como homem, de carne e osso, igual eu e você. Como pessoas aqui, igual nós, que poderia sofrer todas as dores, enfermidade, os problemas emocional, físico. Então, Jesus, ele não deixou a natureza divina, mas ele viveu a dupla natureza, a natureza de Deus, que é a natureza divina, e a natureza do homem, que é a natureza humana, né? Então, é isso que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos mostra, de modo que ele participou da nossa natureza para expiar os nossos pecados, como está escrito em Hebreus 2, 14 até o 18. No segundo ponto, a mensagem do reino. Após a tentação no deserto, nosso Senhor deu início ao seu ministério. Quando Jesus, então, ele se batizou nas águas por João Batista, passou por aquele processo lá no deserto, como nós acabamos de ler, após a tentação no deserto, nosso Senhor deu início ao seu ministério. Desde então, começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Essa é a pregação do Senhor Jesus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Mateus 4, 17. Aqui fica claro que a mensagem do reino de Deus contém um apelo
ao arrependimento, porque sem o arrependimento não adianta, né? Religiosidade. Sem o arrependimento não adianta nós estarmos dentro de uma igreja, seja ela qual for, né? Então precisa do arrependimento, essa pregação do Senhor Jesus. Arrependeis porque é chegado o reino do céu. Então contém um apelo ao arrependimento, como está escrito também em Mateus 3:12 e em que o termo grego para o arrependimento é menatoia, que significa mudança de mente, abrange o abandono do pecado e o voltar-se para Deus. Então, é só para nós entender que em grego, quando nós falamos em arrependimento, metanoia, que significa mudança de mente e abrange o abandono do pecado e a voltar-se para Deus. É o significado da palavra, né? Arrependimento. Então, quando nós arrependemos dos nossos pecados, dos nossos erros, nós temos então uma mudança na nossa mente e nós então vamos voltarmos para o nosso Deus, né? Voltar para Deus. Isso é o arrependimento. Compreende uma nova atitude espiritual e moral, bem como uma nova conduta. Então não é a pessoa só voltar à igreja, não é só ir à igreja. A pessoa tem que arrepender, ou seja, ela tem que mudar a mente dela, mudar o pensamento, o comportamento, ela tem que mudar as atitudes espiritual e também as atitudes moral, né? Então isso é chamado de arrependimento, quando a pessoa se arrepende. Somente o arrependimento e a fé na obra expiatória redentora de Cristo, e a expiatória redentora de Cristo pode restaurar o pecador diante de Deus. Então, olha, presta bem atenção nisso. Somente o arrependimento, ou seja, não é mudança de igreja, não é mudança, às vezes, de religião. Não. Precisa ter o arrependimento, que é a principal obra, é o arrependimento. Então, preste bem atenção. Somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Cristo pode restaurar o pecador diante de Deus. Por isso que às vezes fala assim, mas não adianta ser crente, porque fulano ou cicrano ou beltrano foi para a igreja e continua a mesma coisa, continua fazendo os mesmos erros. Porque só realmente, às vezes, mudar de igreja, de religião, não vai alterar nada. Porque se a pessoa não teve arrependimento, se a pessoa não creu através da sua fé na obra expiatória e redentora de Cristo, ela não pode se restaurar. Não é milagre de uma igreja, de uma placa, de uma igreja, de uma pessoa. O pecador diante de Deus, ele precisa então se restaurar através do arrependimento. E é assim que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Por conseguinte, o papel da igreja é proclamar a palavra do reino de Deus em todo o mundo. Esse é o dever da igreja, o dever. A igreja recebeu essa missão do Senhor Jesus. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? Então o dever da igreja, a missão da igreja é pregar o evangelho. E é ensinar o povo a vir ao arrependimento. Porque sem o arrependimento, então as pessoas não vão conseguir cumprir a vontade de Deus na sua vida, sem o arrependimento. Então, como nós acabamos de ler aqui, o papel da igreja é proclamar, ou seja, pregar a mensagem do reino de Deus em todo o mundo. Esse é o papel da igreja.
A igreja não pode fazer outro papel. Esse é o papel da igreja. A igreja evangelizar o mundo proclamando a palavra de Deus e ensinando que as pessoas que aceitam Cristo, ela não tenha só uma mudança de igreja, não tenha só mudança de religião, mas que ela venha ao arrependimento para ela passar pela obra expiatória de Cristo, a obra redentora de Cristo, onde ela pode então arrepender de todos os seus pecados. Ponto de número 3, os valores do reino. No Sermão do Monte, Cristo revela a ética e a moral do reino, onde destaca-se o necessário controle da ira, a fuga da imoralidade sexual, o casamento indissolúvel, a honestidade ao falar, o não revidar as ofensas, a esmola e a oração e o jejum a partir de um coração sincero, o não julgar os outros, o alerta sobre os dois caminhos, a advertência contra os falsos profetas e a exortação para a prática desses valores. E nesse sentido o sermão nos chama para uma vida de perfeição em Cristo e nos convida a priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Assim os filhos de Deus, assim os filhos do reino devem expressar esses valores em viver diário, em seu viver diário. Então, o Sermão do Monte, vamos prestar bem atenção. Quando Jesus fala do Sermão do Monte, ele está ensinando os valores do reino, porque sem os valores do reino, não adianta as pessoas achar que ela consegue até ser salva pela religião dela, ou pela bondade dela, ou pelo comportamento dela. Nós precisamos, então, estar vendo aqui, os valores do reino que Jesus ensinou lá no Sermão do Monte. Olha, vamos voltar aqui à nossa leitura. No Sermão do Monte, Cristo revela a ética moral, a ética e a moral do reino, onde ele destaca-se o necessário controle da ira. Necessário controle da ira. Isso ele fala em Mateus 5, 21, 22. Depois, a fuga da imoralidade sexual. Ele fala também no livro de Mateus 5, 27 e 28. Ele fala sobre o casamento indissolúvel, que é indissolúvel, casamento que não pode ser desfeito. Casamento que não pode ser desfeito, porque nós estamos vendo hoje, principalmente em nossos dias, já não existe mais esse casamento indissolúvel. Casa hoje e larga amanhã. As pessoas já casam, já não todo mundo, mas muita gente já casa fazendo plano de viver às vezes juntos só uma temporada. E outros já casam já pensando, se não der certo, é só ir lá no cartório. Aliás, não precisa nem mais no cartório. Se não dá certo, é só pegar o celular, através do celular ou de um computador, eu faço o meu divórcio. Então, é muito fácil para isso, mas só que não é isso que a palavra de Deus tem ensinado, né? Não é isso. Então, Jesus ensina o que nós estamos lendo aqui, olha, ele fala os valores do reino no Sermão do Monte, que isso revela a ética moral do reino. Aí ele fala sobre isso, onde destaca-se o quê? O necessário controle da ira. A Bíblia até diz, ireis, mas não pequeis. Ou seja, nós temos um autocontrole, né? Para nós não cometer o pecado através da nossa ira. A fuga da
imoralidade sexual, o casamento indissolúvel, a honestidade no falar. Isso aqui não existe, eu nunca vi até hoje pessoas discutindo sobre isso, falando a importância disso, da honestidade nos falar. Às vezes as pessoas falam uma coisa, depois ela não tem honestidade naquilo que ela falou, ela volta atrás, ela nega a sua palavra e assim por diante. Mas a Bíblia está dizendo aqui, olha, sobre a honestidade no falar. O que a Bíblia diz que o crente tem que ser? Sim, sim, não, não. E o que passa disso, o que é? Procedência maligna. Isso nós vemos muito nas nossas políticas, né? Os políticos fazem as coisas e falam que não fez e fica acima diante, porque depois um defende o outro, né? Mas nós aprendemos pela palavra de Deus. Quem tem temor a Deus não é dessa forma. Quem tem temor a Deus, a Bíblia diz sim, sim, não, não. O que passa disso é algo maligno, é procedência maligna. É uma procedência que não é agradável a Deus, não vem de Deus, isso é algo maligno. Então, é isso que a palavra de Deus está dizendo. A honestidade no falar. E depois, o não revidar as ofensas. Não revidar as ofensas. Às vezes, nós precisamos orar, precisamos ficar calado e deixar Deus agir, porque muitas coisas que às vezes as pessoas revidam, gera, às vezes, algo desnecessário, pior. No trânsito mesmo, as pessoas às vezes se matam por causa de uma buzinada, por causa de uma fechada, por causa de um descuido do outro, as pessoas não perdoam e ficam revidando e depois se ofendendo, não só no trânsito, eu dei só um exemplo, mas isso é em todas as coisas, né? Todas as áreas da nossa vida, né? Então, o Senhor fala também sobre a esmola e a oração e o jejum a partir de um coração sincero, ou seja, não tem às vezes possibilidade, eu ou você, de enxergarmos o coração das pessoas. Às vezes a gente até analisa, às vezes a gente até tem, às vezes, assim, uma noção que aqui não foi sincero, mas nós não podemos afirmar e nem julgar as pessoas, né? Mas Deus, Ele conhece o nosso coração. Deus sabe se na hora de nós estarmos fazendo uma esmola, ou seja, ajudando alguém, se nós estamos realmente ajudando com sinceridade, com um coração sincero. Ou se às vezes nós estamos ajudando, às vezes querendo se aparecer, ou buscando talvez se aproveitar daquela situação, e na hora também de nós entregarmos, de nós orarmos, né? Deus sabe como que está aquela oração. Foi uma oração sincera? Partiu do nosso coração? Ou nós oramos às vezes para apenas cumprir uma tabela, ou se aparecer, ou deixar as outras pessoas ver a gente orando para interpretar que nós somos de oração, que nós somos uma bênção. Então, existem muitas coisas. Então, a entrega da esmola, a oração, o jejum, ele tem que ser a partir de um coração sincero, né? Se nós não tivermos sinceridade, nós vamos enganar as pessoas, mas Deus, nós não vamos conseguir enganar, né? Então, Deus conhece o nosso coração. Se está sendo sincero na hora de nós entregarmos uma esmola, ou seja, uma ajuda a uma pessoa, ou na hora da nossa oração, ou na hora do nosso jejum, Deus está vendo se nós temos ou não o coração sincero. O não julgar os outros. O não julgar os outros. Acabei de falar aqui. Se às vezes nós não tiver certeza, nós não podemos falar
porque senão nós vamos julgar as pessoas. E o julgamento pertence a Deus. E mesmo se nós saber as coisas, mesmo nós sabendo, nós não podemos tirar proveito daquela situação para querer julgar as pessoas que cometeu o erro ou não, né? Porque o julgamento, ele pertence a Deus, só Deus pode julgar. O que nós podemos fazer, se nós ver alguém praticando algo desagradável, algo que não é bom, é aconselhar. Agora, o julgamento, ele pertence a Deus, só Deus pode julgar, né? Então, não julgar os outros, a palavra de Deus nos manda. E o alerta sobre os dois caminhos. Alerte sobre os dois caminhos. A Bíblia diz que há um caminho que nos leva ao céu, o outro leva ao inferno. Nós precisamos estar alerta. Qual o caminho que nós queremos pegar, né? Porque nós aprendemos pela palavra de Deus que nós temos o livre-arbítrio. Podemos escolher. E se nós escolher o caminho que nos leva ao céu, nós vamos então ter esse privilégio de servir a Deus, de amar as pessoas, de não ser aquela pessoa maldosa, ter um coração reto, sincero, e depois de entrar no céu para a honra e glória do Senhor Jesus, né? E se nós escolhermos o caminho errado, nós podemos até conquistar muitas coisas nesse mundo, podemos ganhar tudo aqui no mundo, mas a Bíblia diz o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma, né? Então não resolveria nada ganhar o mundo inteiro, ser famoso, ser rico, ser poderoso, ser arrogante, ser aquela pessoa que se põe como melhor do que todo mundo, mais importante do que todo mundo, mas depois não vai gozar das bênçãos celestiais preparadas pelo nosso Deus, né? Porque Deus diz assim, aquilo que os olhos não viram, não chegou ao coração o ouvido não ouviu, os olhos não viu, não chegou ao coração do homem. São as coisas que Deus tem reservadas para aqueles que o amam. Então, é uma advertência da palavra de Deus para todos nós, né? Então, a advertência contra os falsos profetas. Não adianta as pessoas, então, querer profetizar, falar aquilo que Deus, falar que Deus está falando algo que Deus não falou. Nós queremos, então, usar a Deus. Não podemos, né? Deus tem que nos usar, não nós usar o nosso Deus. Voltando aqui, então, para o nosso estudo, nós paramos aqui que fala sobre os falsos profetas. Depois a exortação para a prática desses valores. Então, precisamos tomar cuidado com a exortação para a prática desses valores. Ou seja, porque todos os valores que a palavra de Deus ensina, nós temos que então ter uma atenção para ela, não às vezes deixar, ignorar, não cumprir e achar que às vezes não é necessário, né? Então, é por isso que fala aqui, sobre, no sentido do sermão, está deixando para nós essa exortação para a prática desses valores. Nós precisamos praticar os valores ensinados pelo nosso Deus lá no monte, no Sermão do Monte. Nesse sentido, então, o sermão nos chama para uma vida de perfeição em Cristo, ou seja, aproximando a cada momento de Cristo. O sermão pregado pelo Senhor, ele ensina dessa forma, que as pessoas precisam, convidada a priorizar o reino de Deus em sua vida. Jesus disse assim, buscar o reino de Deus e toda a sua justiça, porque depois as demais coisas vai ser acrescentada na nossa vida. Se nós buscar a Deus, buscar o reino de Deus e toda a justiça de Deus, não precisamos ficar preocupados com as coisas desse mundo, porque isso
o nosso Deus vai fazer na nossa vida, né? Então, assim, os filhos do reino devem expressar esses valores em seu viver diário, ou seja, em todo momento da nossa vida, né? Enquanto nós estiver aqui na nossa vida terrena. Então, tudo isso que nós aprendemos não é, às vezes, um dia, ou às vezes um determinado dia, uma determinada semana, um determinado mês, não. Isso é para todos os nossos dias que nós estiver aqui na face da terra. Tópico de número 2. O tópico de número 2, nós vamos falar as bênçãos de uma vida no reino. As bênçãos de uma vida no reino. Remissão dos pecados é o primeiro ponto que nós vamos falar. O livro de Gálatas, Paulo retrata a nova posição dos crentes em Cristo. O apóstolo afirma que éramos menino, estava reduzido à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. É como uma criança, nós não tínhamos conhecimento, entendimento. Então, o apóstolo está dizendo, nós éramos meninos, estava no rudimento da servidão deste mundo, sem o conhecimento da palavra de Deus, sem o conhecimento da verdade. Era assim que nós estava, né? Mas isso mudou. Diz aqui, Gálatas 4:3, que fala sobre isso, depois fala, isso quer dizer que antes do evangelho do reino, a percepção espiritual de judeus quanto ao grego era limitada, legalista e supersticiosa. Era dessa forma que o povo vivia sem o evangelho de Cristo, sem a pregação da palavra do nosso Deus. Então, tudo estava dessa forma, vivendo uma vida limitada e cheia de limitada, legalista e cheia de superstição, uma vida supersticiosa, né? Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque isso não vem da vontade de Deus, não vem da palavra de Deus. As pessoas que viviam por falta do conhecimento da palavra de Deus, conhecimento do evangelho, mas agora não. Diz aqui, entretanto, no tempo assinalado, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei, que é o nascimento de Jesus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a vida eterna está no Senhor Jesus, e nós, então, recebemos essa bondade de Deus, de Jesus Cristo, do nascimento do Filho de Deus. Entretanto, no tempo assinalado, ou seja, isso foi no tempo certo, no tempo da vontade de Deus. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, sobre a lei, para remir a humanidade da escravidão do pecado. E desse modo, a morte expiatória de Cristo libertou o homem da maldição da lei e da potestade das trevas, ou seja, o Senhor Jesus, através da sua misericórdia, que Ele morreu pelos nossos pecados, através da sua morte, Ele nos libertou do pecado, nos libertou da escravidão do pecado, nos deu o direito de salvação, nos deu o direito de ser livre de acordo com a vontade do nosso Deus. Voltando aqui então para a nossa leitura, o apóstolo diz assim como os pecados, outrora escravo e agora perdoado,
fomos elevados em condições de filho por adoção e herdeiro de Cristo. Então, assim como ele nos tirou o pecado, ele também nos deu esse direito de nós agora ser elevado nas condições de filho de Deus. Está lá no livro de João, capítulo 1, versículo 11. Jesus fala que todo aquele, ele veio para aqueles que eram seus, os seus o rejeitaram. Mas ele disse a todos quanto me receber, dou o poder de seres feito filho de Deus aos que crêem no meu nome. João 1, versículo 11. Então, nós recebemos também não só o perdão dos pecados, mas recebemos essas condições, esse direito de ser um herdeiro através também da morte, do sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. Ponto de número 2, adotados e herdeiros de Cristo. Como nós estamos falando, adotados e herdeiros de Cristo. Noutro tempo, Paulo ainda refere o tempo das pessoas, de nós que ainda não conhecia a palavra de Deus, não conhecia o evangelho lá atrás, né? Paulo escreve sobre isso ainda. Noutro tempo, éramos estranho, inimigo, mas agora somos filhos reconciliados em Cristo, diz o apóstolo Paulo em Colossenses 1 e 21. Deus concedeu aos filhos a dádiva de um novo nome e uma nova imagem, a imagem de Cristo. Imagem de Cristo, né? Somos feitura de Deus, né? Somos imagem de Cristo. Como está escrito no livro de Romanos 8, 29, depois Apocalipse, número 2 e 17. Como resultado de nossa doação, agora como filhos somos também herdeiros de Deus. É tudo pela misericórdia e bondade do nosso Deus, né? Não é pelos nossos méritos, não é pelos nossos merecimentos, mas tudo pela bondade e pela misericórdia do nosso Deus, que nós recebemos então esse direito agora de sermos herdeiros de Deus através de Cristo. Gálatas 4, 7. Nesta herança, estão inclusas as promessas de Abraão e a vida eterna. Ao ser aceito, fomos transformados em filho para louvor e glória. Nós recebemos pela misericórdia de Deus através dessa doação, sermos transformados, filhos de Deus, para louvor e também para a glória do nosso Deus. O propósito da remissão de pecado, a filiação e a herança não tem outro alvo senão louvar e glorificar a Deus. Ou seja, muitas das vezes nós fazemos confusão, né? Às vezes tem pessoas até que questionam, mas o que nós vamos fazer lá no céu? Tem pessoas que às vezes eles acham que vai ter uma vida praticamente como ele está vivendo aqui na Terra. Não. A Bíblia ensina dessa forma. Fomos transformados em filho para louvor e glória. O propósito da remissão de pecado, a filiação e herança, não tem outro alvo senão glorificar a Deus. Essa é a função dos cristãos, do salvo no céu. Louvor ao nosso Deus, glorificar o nosso Deus. Portanto, a igreja nunca terá glória em si mesma, toda glória exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes nós queremos glória para nós, né? É realmente algo difícil,
porque o ser humano às vezes gosta muito de ser reconhecido, ele gosta muito às vezes de achar que ele é importante, às vezes ele quer ser reconhecido o que ele está fazendo, e nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque toda a honra e toda a glória é para Deus e não para o homem, não para o ser humano. E aqui disse, portanto, a igreja nunca terá glória. Está falando não das paredes, não do nome do ministério, quando está falando igreja aqui. Está falando da igreja que somos nós. Nunca terá glória. Toda honra e toda glória é para Cristo, é para o nosso Deus. Assim, a igreja é o campo onde se autoriza o reino de Deus aqui no mundo. A igreja é esse campo, né? Que recebeu esse privilégio de Deus de estar no mundo para adorar a Deus e levar a palavra de Deus. Então, a igreja no campo, onde se exterioriza, ou seja, se manifesta, a palavra exterioriza, que significa que se manifesta. A igreja tem que se manifestar no mundo, levando a palavra de Deus, pregando salvação, arrependimento e louvando e glorificando o nosso Deus e mostrando para o povo que toda honra e toda glória é para o nosso Deus. Tópico de número 3, nosso último tópico. Os males de uma vida no mundo. Os males de uma vida no mundo. É mais do que o mal, né? Males, que são muitos mal, né? Primeiro ponto que nós vamos falar é sobre a escravidão do pecado. Escravidão do pecado. Coisa triste, terrível, né? Quando a pessoa está escravizada pelo pecado. É muito triste. Então, escravidão do pecado. A Bíblia assevera que aquele que comete pecado, ele é servo do pecado. Se nós servimos a Deus, nós somos servos de Deus. Se nós estamos cometendo pecado, porque nós estamos sendo servo do pecado. Ou seja, nós estamos colocando o pecado como nosso Senhor. Se nós somos servos, porque Ele é o Senhor. Então nós estamos trocando o Senhor. Nós estamos deixando de ser o servo do Deus vivo, Criador do céu e da terra, e colocando o pecado como Senhor da nossa vida, né? Então, aquele que comete pecado é servo do pecado. João 8:34. Isso significa que o ser humano é escravo daquilo que o controla. É escravo daquilo que o controla. Pode ser controlado pelo pecado e é escravo do pecado, e pode ser controlado por tantas coisas terríveis desse mundo e ser escravo dessas coisas terríveis que nós vamos ainda estar falando sobre isso, né? Então, isso significa que o ser humano é escravo daquilo que ele controla. Não que ele controla, é daquilo que ele é controlado. Então, isso significa que o ser humano é escravo daquilo que o controla, não do que ele está controlando, daquilo que o controla. Às vezes tem pessoas que é controlado pela televisão, controlado pelo celular, é controlado pelo vício, é controlado por tantas coisas desse mundo, né? Às vezes a pessoa, ela quer fazer uma coisa, quer deixar de fazer aquela outra, mas ela é controlada, ela se torna escravo daquele que está o controlando ela. Então, voltando à leitura. Pois o pecado torna o homem capaz de aceitar a palavra de Deus. O pecado. Às vezes a pessoa não é nem porque ela não gosta de Deus, porque ela não reconhece Deus como Senhor, mas às vezes ele acaba sendo impedido, porque ele está sendo escravizado pelo pecado que está controlando a vida dele. Muitos, às vezes, se põem como ateus, que não crê no nosso Deus, mas muitos não.
Muitos creem em Deus, mas não conseguem servir a Deus porque está sendo escravizado pelo pecado, controlado pelo pecado, pelos vícios, pelas coisas que são desagradáveis ao nosso Deus. Então, pois, o pecado torna o homem capaz de aceitar a palavra de Deus. Às vezes a pessoa até gosta de ouvir a palavra de Deus, mas o pecado que está na vida dele está impedindo dele então se tornar o ouvinte da palavra de Deus, se tornar uma pessoa que está adorando o nosso Deus, né? Então o pecado torna o homem capaz de aceitar a palavra de Deus. Além disso, a soberba impede de reconhecer a própria escravidão. A soberba, coisa terrível, né? Coisa terrível, a soberba. O que é soberba, né? É a manifestação de superioridade às outras pessoas. Ou seja, uma pessoa soberba é uma pessoa que ele se coloca numa posição e que ele não se rebaixa para os outros. Ele é superior, ele se sente superior, ele se sente mais inteligente, mais capaz, mais assim, preparado em tudo. Ele não ouve conselho. Por que às vezes a gente tem que tomar muito cuidado com muitas politicagens? Porque às vezes coloca uma pessoa lá no poder que é soberbo, está fazendo as coisas erradas, mas ele tem o poder na mão. É ele que manda. Ele não escuta os outros. Ele ignora todo mundo. O poder está nas mãos dele. Por que nós temos no mundo muitos países, muitos políticos espalhados pelo mundo, que são pessoas soberbas, arrogantes, orgulhosas, e as nações estão sofrendo? Isso nós vemos em todo lugar do mundo, em todos os países. Políticos que às vezes são soberbos. O poder está nas mãos dele, não dá ouvido às outras pessoas, não aceita conselho. É o que ele manda, é o que ele faz, é o que ele quer, é o que a nação tem que suportar. Então nós vemos aqui uma pessoa soberba, é uma pessoa que tem a manifestação de orgulho, superioridade às outras pessoas, pessoa orgulhosa. Na igreja, será que nós não temos também dessa forma? Pessoas que às vezes estão fazendo algo que não é agradável, está fazendo o povo da igreja sofrer, mas o orgulho dele, a soberba dele, o orgulho dele não deixa ele reconhecer o próprio erro, não deixa ele reconhecer a própria maldade. Nós vemos que muitas pessoas, essa semana mesmo, estava conversando com uma pessoa que me mostrou um vídeo, me mandou um vídeo, na verdade, de algumas igrejas que estão mudando o conceito delas. E a gente vê que, às vezes, muitas pessoas lá atrás deixaram de servir a Deus, deixaram de estar dentro da igreja adorando a Deus por causa de pessoas orgulhosas, por causa de pessoas arrogantes, por causa de pessoas que fazem, às vezes, algo que só ele tem a visão, só ele sabe o que é melhor, o que ele determina, todo mundo tem que fazer, não escuta os outros, não ouve o conselho. E agora, algumas determinadas igrejas estão mudando o conceito, que Deus ajude que realmente mude mesmo esse conceito, porque muita da gente foi lançado fora da igreja por causa da arrogância, do orgulho de muitos pregadores, de muitos pastores, de muitos pessoas, no caso, eu não vou falar o nome do cargo, senão
mas de pessoas que estão à frente, que estão no comando. Então, nós precisamos realmente entender, pois o pecado torna o homem incapaz de ele aceitar a palavra de Deus e, além disso, a soberba impede de reconhecer os próprios erros, as suas próprias escravidão. Está sendo escravo, às vezes, de tantas coisas, mas não quer. O orgulho impede dele reconhecer os erros. Por isso que a Bíblia diz que Jesus fala assim, dá graça aos humildes e resiste o soberbo. Então é melhor ser humilde e deixar a soberba de lado, o orgulho, porque se assim nós fizermos, nós estamos fazendo o que é a vontade do nosso Deus, porque Deus resiste o soberbo, mas ele dá graça às pessoas humildes, né? Os que se humilham será exaltado, diz a palavra de Deus, né? Então, impede de reconhecer a própria escravidão, subjugado pela carne, o pecado se entrega e a desonestidade, as injustiças, a glutonaria, o álcool, a nicotina e demais vícios. Então, olha o perigo, né? As pessoas que às vezes se entregam, ela não reconhece os seus próprios erros por causa do orgulho, por causa da soberba. Ela é subjugada. O que é subjugada? Ela é dominada. Então vamos voltar à leitura, olha. Além disso, a soberba impede de reconhecer a própria escravidão. A palavra subjugado, eu vou trocar ela pela palavra dominado. Então, ele é dominado pela carne. O pecador se entrega à desonestidade. As pessoas, então, caem nessa desonestidade, se torna desonesto. Já está sendo desonesto com ele mesmo, né? De estar no orgulho, na soberba, de não reconhecer os próprios erros, de não reconhecer que está sendo escravizado, e depois ele se entrega à desonestidade, à injustiça, à glutonaria, o álcool, a nicotina e os demais vícios, como aqui está escrito, né? E o retrato de uma vida miserável, sem paz de espírito, que trilha o caminho das trevas e necessita urgente de libertação. É mais fácil, então, deixar a soberba, deixar o orgulho, para que não caia numa situação tão desagradável e tão triste como essa que nós estamos lendo aqui, né? Porque depois precisa da pessoa, então, urgente de libertação, para depois se libertar dos vícios, da escravidão, se libertar da miséria, se libertar do álcool, da glutonaria, da nicotina, dos vícios, das injustiças, das desonestidades. Ponto de número 2. Ponto de número 2. Filhos da ira e condenação eterna. Filhos da ira e condenação eterna. Esse é o ponto que nós vamos estudar agora, o ponto 2. As Escrituras enfatizam, ou seja, afirmam, que os homens escravizados pelos desejos e pensamentos da carne são, por natureza, filhos da ira. Triste, né? Então, isso é mais que comprovado, né? Mais que comprovado. E as Escrituras estão afirmando isso.
que os homens escravizados pelos desejos, dos pensamentos e da obra da carne, eles são realmente de natureza, por natureza, filhos da ira. Refere-se à inclinação em satisfazer as paixões, praticar o mal inerente ao homem não regenerado, um homem não salvo, né? Pessoas não salvas. E as inclinações carnais, no caso a impureza, a avareza, a idolatria, e entre os outros resultam na ira de Deus sobre os filhos da desobediência, ou seja, as pessoas que estão nessa situação, a ira de Deus vem sobre ele ou sobre ela. Então, nós precisamos entender a inclinação carnal, a impureza, a avareza, a idolatria e entre outros, insulta a ira de Deus, ou seja, Deus não vai se agradar de uma pessoa que está vivendo uma situação dessa. Então está provocando a ira de Deus por estar vivendo uma vida, uma situação tão triste e terrível como esta que nos está dizendo aqui no estudo. Efésios 5, 3, 5, capítulo 5, versículo de 3 a 6. Você pode ver na palavra de Deus isso. Por isso, nosso Senhor ensinou que aquele que não crê está condenado. Aquele que não crê. Jesus disse assim, ensinou os discípulos, a igreja, ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Então, por isso que aqui está dizendo, por isso o nosso Senhor ensinou que aquele que não crê já está condenado. Se não crê na palavra de Deus, não crê no evangelho de Cristo, como que vai receber de Deus a salvação? Ele vai receber a condenação se não vier ao arrependimento. Então, quem não entrega a sua vida ao Salvador é condenado porque se recusa a crer. Se recusa a crer no nome do unigênito Filho de Deus. Então, as pessoas, quando ouvem a palavra de Deus, elas não aceitam Jesus, ela não valoriza, não crê na salvação, não crê no Evangelho de Cristo, rejeita, aí vem sobre ele a condenação. Mas a palavra de Deus está deixando claro também, que quando as pessoas aceitam Jesus, que ela deixa de estar, às vezes, o coração duro, deixa o coração de pedra e se torna um coração de carne, um coração aquebrantado para o Senhor. Então, quando as pessoas ouvem a palavra de Deus, se ela crê no Senhor Jesus Cristo, se ela crê no unigênito Filho de Deus, aí sim ela vai receber a salvação de Cristo, o nome vai estar escrito no céu, no livro da vida, e essa pessoa então se torna salvo e se torna filho de Deus. Assim, o pecado da incredulidade é o clímax da rebeldia que resiste à salvação ofertada por Cristo. Essa palavra é clímax. Vamos traduzir ela no máximo. Que clímax significa o máximo. Então, isso aqui, a incredulidade é o máximo da rebeldia que resiste à salvação ofertada por Cristo. Ou seja, a Bíblia fala que Jesus ele deixou a sua glória. Pelo seu grande e infinito amor, ele veio a ofertar essa salvação a todos nós, morrendo na própria
cruz que a palavra de Deus nos mostra que na época que Jesus morreu na cruz, na época existia morte de cruz, que era pessoas que eram condenadas à morte na cruz, eram pessoas cruéis, pessoas que realmente, porque era a pior morte que tinha. Então simbolizava que quando uma pessoa era condenada à morte de cruz, era realmente porque ele realmente era uma pessoa que tinha realmente um merecimento de morte, de sofrimento, porque eram pessoas malditas, consideradas malditas. Mas a palavra de Deus fala que Jesus levou toda a maldição que estava sobre o ser humano, ele levou sobre a cruz, ele pagou os nossos pecados, um alto preço, derramando o seu próprio sangue na cruz do Calvário. Então a palavra fala que Jesus levou sobre a cruz toda a maldição, todo o pecado, todo o sofrimento. Então, agora, se nós negarmos a palavra de Deus e não reconhecer Cristo como Senhor da nossa vida, então o que nós podemos esperar, né? Então, a incredulidade é o máximo da rebeldia que resiste à salvação ofertada por Cristo. É o máximo. Rebeldia. A incredulidade é o máximo da rebeldia. Quando nós falamos da palavra de Deus, as pessoas é incrédulo, ele está no máximo da rebeldia, rejeitando ou resistindo à salvação que um dia foi ofertada por Jesus sem custo nenhum para nós. É só aceitar Cristo, nosso nome é escrito no céu, no livro da vida, e nós então se tornamos filhos de Deus através de nós apenas crer no Senhor Jesus, apenas acreditar no Senhor Jesus. Igual nos mostra a Bíblia, que quando Jesus estava pregado naquela cruz, tinha dois, um à sua direita, outro à sua esquerda, que estava sendo também colocado na cruz. E um daqueles ainda zombava de Jesus e dizia que Jesus fez tanto milagre e não conseguia fazer outro milagre, que era descer daquela cruz. Zombou de Jesus bastante, zombou dizendo para Jesus dessa forma: você não dizia ser o Filho de Deus? O que você está fazendo nessa cruz? Desce dessa cruz e salva a ti e salva a nós. Vamos ver se você tem poder. Mas a Bíblia diz que o outro olhava para ele e não acreditava que mesmo ele estando na hora do sofrimento, da morte, ainda não estava reconhecendo Cristo como Salvador. E ele disse assim: olha, eu e você, nós sim, somos ladrões, somos assassinos, somos bandidos, nós merecemos essa morte de cruz, mas este aí não, este aí verdadeiramente ele é o Filho de Deus, ele nada fez, não cometeu mal algum, não cometeu erro nenhum, não merecia essa morte de cruz. E olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E a palavra de Deus nos mostra que Jesus viu algo tremendo que estava no coração dele, chamado arrependimento, remorso. Jesus disse a ele: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Jesus perdoou aquele homem ali na cruz. Jesus deu àquele homem ali na cruz a salvação. Mas hoje, muitas pessoas ainda continuam zombando. Muitas pessoas ainda continuam dizendo: olha, fez tanta coisa errada, agora diz que é crente.
agora diz que está salvo. Não. Aqueles que realmente arrependem dos pecados, entrega a vida ao Senhor, recebe Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, realmente tem a vida eterna, tem a salvação dada por Deus. Porque a palavra de Deus fala que aquele homem estava na cruz e naquele momento ele se arrependeu e recebeu de Deus a salvação. Ele não se achou nem digno de pedir a salvação. Ele só pediu para Jesus lembrar dele. Senhor, lembra de mim quando estiver no teu reino. E Jesus disse, hoje mesmo estará comigo no meu paraíso. Hoje mesmo estará comigo. Então, isso nos mostra que quando o homem, quando a mulher, quando a pessoa, ela arrepende dos seus pecados, ela reconhece os seus erros, os seus pecados, e ela acredita no Senhor, ela crê no Senhor, ela recebe de Deus a salvação. Então, hoje, você que está vendo esse vídeo, se você fez, às vezes, tantas coisas desagradáveis, mas se hoje, você ouvindo a palavra de Deus, se você agora, neste exato momento, receber Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua alma, arrepender dos seus pecados, não apenas trocar de religião, mas sim arrepender dos pecados, reconhecer Cristo como o único e suficiente Salvador, reconhecer que Jesus morreu pelos nossos pecados, reconhecer que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o Filho de Deus. Hoje, você também tem o seu nome escrito no céu, no livro da vida, e tem a sua salvação garantida pelo Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Assim, sermos exortados, somos exortados, aquele porém que perseverar até o fim será salvo. Então, olha o que a palavra de Deus está dizendo. Assim sendo, ou seja, aqui está dizendo assim sendo, ou seja, a pessoa fazendo isso, vou trocar essa palavra, assim sendo, ou seja, se a pessoa estiver fazendo isto, nós somos exortados, aquele porém que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, existe uma outra situação. Se a pessoa arrependeu por 10 anos, por 20 anos, por 30 anos, por 40 anos, arrependeu, viveu por 20, 30, 40 anos a palavra de Deus, mas depois ela negou, voltou para o pecado, voltou para o erro, deixou novamente de crer no Senhor, deixou novamente de reconhecer Cristo como Salvador, aí não está salvo não. Aí não é salvo-se uma vez, salvo-se para sempre, não. A Bíblia fala o contrário. Aquele que permanecer até o fim será salvo. Não adianta crer por 10 anos, aceitar Cristo por 10 anos, depois negar tudo. Por 20, por 30, por 40, por 50 anos. Achar que os 10 anos, os 20 anos, os 50 anos que viveu fazendo a vontade de Deus, vai salvar ela do... Não. A Bíblia fala que aquele que permanecer até o fim, é necessário permanecer até o fim para poder encontrar de Deus a salvação. Conclusão do nosso estudo. Os judeus aguardavam o reino literal para libertá-lo da opressão, da política social, da economia e econômica. Esperava... O reino de Deus é literal. Literal é como está escrito. Do jeito que está escrito na palavra de Deus, vai acontecer. Vai acontecer. Então, Cristo os corrigiu e afirmou que o reino de Deus não vem de aparência exterior. Então, nos nossos dias de hoje é da mesma coisa. Não precisa nós esperar num governo, esperar numa posição material, não. Nós temos que esperar
pela palavra do Senhor, que realmente as promessas de Deus vai se manifestar, vai se cumprir na nossa vida. Isso não seria terreno, mas espiritual. O reino literal ainda será implantado. Esse é porque o que nós estamos vivendo hoje é realmente o reino de Deus que está na nossa vida, é o domínio de Deus na nossa vida. Mas o literal ainda será implantado. Nesse aspecto, Cristo veio para resgatar o homem do pecado. Isso requer o arrependimento, a fé, o sacrifício da cruz. Ou seja, Jesus veio para tirar o homem do pecado. Mas para nós realmente valorizarmos a morte, o sofrimento, a vinda de Jesus, nós precisamos valorizar dessa forma. Para nós ser resgatado, precisamos do arrependimento, da fé e do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. E os que recusam a ética moral do reino são condenados, ou seja, recusam de reconhecer Cristo como Senhor e Salvador, de aceitar a palavra de Deus, então serão condenados. Assim, os valores cristãos devem ser observados pela igreja, cuja missão é anunciar o reino de Deus num mundo dominado pelo império do mal. Ou seja, a missão da igreja, mesmo que nós estamos vivendo num mundo que é dominado pelo mal, pelas obras contrárias, pela ingratidão, por toda a situação que nós estamos vivendo, o papel da igreja é esse: pregar a palavra de Deus, pregar o reino de Deus, pregar o arrependimento, levar a palavra de Deus para o mundo, igual disse Jesus: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o papel da igreja. Às vezes nós vemos as inversões de valores. Em vez da igreja pregar a palavra de Deus, a igreja quer entrar na política, quer fazer as coisas acontecer carnalmente, confiando em homens, acreditando em pessoas. E o papel da igreja não é esse. A missão da igreja é anunciar o reino de Deus no mundo dominado pelo império do mal. Que Deus abençoe. Assim nós chegamos então mais o final de uma lição. E dessa vez nós chegamos ao final não só da lição, como do trimestre. E se Deus assim nos permitir, nós vamos iniciar na próxima quarta-feira, o trimestre número 4, o quarto trimestre. E o nosso contexto geral dessa vez, nós encerramos o contexto geral dizendo que a igreja de Cristo e o império do mal, aí dizendo como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. É sobre esse contexto que nós estávamos estudando o terceiro trimestre. Agora, no quarto trimestre, nós vamos ter, no contexto geral, até os confins da terra. Significa pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Então, na próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir, na nossa live, nós vamos estar estudando a lição de número 1, que tem pelo título A Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. Então nós vamos estar estudando sobre isso, é muito importante também. Muito importante, uma lição muito boa, muito valorosa, nós não podemos perder. Então que Deus abençoe a todos nessa noite, em nome de Jesus, e nós vamos então orarmos, agradecer a Deus e encerrarmos essa live. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse momento, por essa live. Ó Deus, abençoa todas as pessoas que estão, Pai, enfermas, problemáticas, aqueles, ó Deus, que estão hospitalizados, que estão acamados nas casas. Meu Deus, que o Senhor possa, através, meu Deus, da Tua bênção, garantir a vitória sobre a vida de cada um, a cura, o livramento, a solução dos problemas, tudo, meu Deus,
através da tua misericórdia que nós pedimos em nome de Jesus, Pai. Toda enfermidade, Jesus, seja repreendida. Meu Deus, tem enfermidade, Senhor, que nós nem sabemos que está sobre nós. Mas o Senhor sabe, por isso nós oramos também, ó Deus, e te agradecemos. Pedimos, ó Deus, a cura, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre, e todos digam amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Até a nossa próxima live, na próxima quarta-feira, às 19 horas, se Deus assim nos permitir, por essa mesma página da igreja, Casa de Oração, por esse mesmo perfil. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.